Olá, bem-vindas e bem-vindos à nossa análise da semana. Hoje a gente tem um mergulho profundo numa seleção, olha, especialíssima. São os artigos científicos de cardiologia de maior impacto publicados ali na semana de 8 a 15 de dezembro de 2025. E é importante dizer, todo esse material foi extraído da curadoria excelente da série semanal do Dr. Dario Santucci. Ele garimpou publicações de muito peso, como o JACC, o JAMA Cardiology e o European Heart Journal. A nossa missão aqui é destrinchar o que realmente importa, sabe? As novidades que estão batendo na porta da prática clínica. A gente vai falar sobre insuficiência cardíaca, terapias que miram a causa raiz das doenças e, claro, o futuro da prevenção. Pois é. O que me chama a atenção nesta semana é justamente isso. Os dados estão, assim, praticamente nos obrigando a pensar diferente, a refinar as estratégias. Não é uma única grande revolução, mas são várias peças se movendo ao mesmo tempo. A gente vê a personalização de tratamentos que já eram consagrados, a validação de novos alvos terapêuticos. A cardiologia está ficando cada vez mais, sob medida, e os estudos de hoje são a prova viva disso. Excelente ponto. Então vamos começar por aí, por essa ideia de refinar o que a gente já faz. Tem uma análise de longo prazo do estudo Danish, que saiu no JACC, e ela mexe com uma prática muito comum, o uso de cardioversores desfibriladores implantáveis, os CDIs. Certo. Isso em pacientes com insuficiência cardíaca de causa não isquêmica. Certo, e só para contextualizar, a ideia do CDI nesse cenário é ser tipo um bombeiro particular do coração, né? Se o paciente tem uma arritmia grave que poderia levar a uma parada cardíaca, o aparelho vai lá, dá um choque e reverte o quadro. O objetivo final é prevenir a morte súbita. Exato. E por muito tempo, a indicação foi bem ampla. Mas a grande surpresa dessa análise de longo prazo foi que, olhando para a população geral do estudo, o CDI não reduziu significativamente a mortalidade. Mas o ponto de virada foi quando os pesquisadores separaram por idade. Naqueles com menos de 70 anos, aí sim apareceu um benefício claro, uma tendência forte à redução de mortalidade. E essa é uma informação que, nossa, gera uma reflexão profunda na prática clínica. Mas espera um pouco, isso é uma reviravolta e tanto. Quer dizer que, por anos, a gente pode ter indicado um procedimento invasivo, caro, para pacientes, principalmente os mais idosos, que talvez não tivessem um benefício real de sobrevida? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é por isso que esses estudos de longo prazo são cruciais. Não significa que o que a gente fez estava errado, mas que o nosso entendimento está evoluindo, né? O estudo Danish nos força a abandonar essa abordagem de tamanho único. A idade, provavelmente como um marcador de outras comorbidades, de fragilidade, emerge como um fator decisivo. O benefício do CDI não é uniforme. A conversa com o paciente de 75 anos agora vai ser muito diferente da conversa com o de 55. A personalização começa aqui. E essa ideia de refinar quem recebe um tratamento me leva a outra grande novidade, que é quando um tratamento totalmente novo chega para desafiar o padrão que já existe. Estou falando dos inibidores da miosina, como o mavacantem e o aficantem. Eles apareceram em 2 estudos no JOC-SAC e são vistos como uma revolução para a cardiomiopatia hipertrófica. Exatamente. Até pouco tempo, para essa doença genética que engrossa o músculo do coração, a gente basicamente tratava os sintomas. Usava beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, para tentar, digamos, acalmar o coração, mas sem atuar na causa do problema. Esses novos medicamentos, os inibidores da miosina, são diferentes. Eles agem direto na maquinaria da contração cardíaca, na proteína miosina, que está hiperativa nesses pacientes. E o estudo que realmente chamou a atenção foi o MAPLE-HCM. Ele colocou o aficafitente frente a frente com o tratamento padrão, o beta-bloqueador metoprolol, e o resultado foi nítido. O aficafitente foi superior, tanto na melhora dos parâmetros do coração, tipo a redução da obstrução da saída do sangue, quanto na melhora dos sintomas que os pacientes sentiam. Se a gente conectar isso ao quadro geral, é uma mudança de paradigma. Por décadas, os beta-bloqueadores foram a nossa primeira e muitas vezes a única ferramenta. Agora a gente tem um medicamento que não só atua na fisiopatologia da doença, mas que se prova superior ao tratamento padrão.
Isso significa que, na prática, um cardiologista que recebe hoje um paciente com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva já deve pensar: começo com o beta-bloqueador de sempre ou já vou para essa nova droga? Como essa decisão é tomada? Essa é a discussão do momento nos congressos. Com base na evidência do MAPIA-HCM, o argumento para iniciar direto com o aficamten é muito forte. Ele pode e provavelmente vai se tornar a terapia de primeira linha. Claro, ainda tem questões de custo, de acesso, mas do ponto de vista puramente científico e clínico, a gente está vendo o começo de uma nova era para esses pacientes. E continuando nesse universo da insuficiência cardíaca, um estudo do JACC jogou luz sobre um personagem que era meio secundário, mas que talvez seja um dos vilões: a regurgitação da válvula tricúspide. Especificamente na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a ICFEP. Pois é, a tricúspide é a válvula que separa as câmaras do lado direito do coração. Na ICFEP, era comum a gente ver essa válvula vazando um pouco, e a gente sempre assumiu que isso era só uma consequência do coração já estar doente, sobrecarregado, tipo um dano colateral. Mas o estudo mostrou que não é bem assim, certo? Exatamente. Ele revelou que a regurgitação tricúspide, quando é moderada ou grave, não é uma espectadora inocente. Ela é um fator independente que prevê mais hospitalizações e maior mortalidade. Ela não é só fumaça, ela é parte do fogo. Então a gente está falando de uma redefinição do que é causa e o que é consequência. Isso tem implicações enormes, porque se é uma causa, então vira um alvo terapêutico. Precisamente. E isso abre uma fronteira completamente nova. A indústria e a pesquisa agora têm um motivo claro para desenvolver tecnologias, sejam clipes, próteses percutâneas, focadas em corrigir o vazamento da tricúspide, para melhorar os desfechos na ICF. O que era ignorado virou protagonista. Essa ideia de reavaliar o que é causa e consequência é fascinante e me faz pensar em como a gente está reavaliando outras áreas, como os procedimentos que já fazemos. Na cardiologia intervencionista, por exemplo, sempre teve aquele dilema sobre o tempo e a intensidade da medicação depois de colocar um stent. Sem dúvida. A terapia dupla, com 2 antiagregantes, é o pilar para evitar que um coágulo se forme dentro do stent, o que seria catastrófico. Mas o preço que se paga é um risco aumentado de sangramento, né? É uma balança delicada. E o subestudo Neo Mindset, também do Jack, trouxe uma abordagem bem elegante para esse dilema. Eles testaram uma estratégia de, depois de 1 a 3 meses da terapia dupla inicial, suspender um dos remédios e manter só um antiplaquetário mais potente, como o prasugrel ou o ticagrelor. E o resultado foi muito animador. Essa estratégia de monoterapia potente se mostrou tão eficaz quanto a terapia dupla contínua para prevenir os eventos isquêmicos. E a grande vitória: um risco significativamente menor de sangramentos importantes. Mas isso não soa um pouco contraintuitivo? A gente sempre ouviu que o risco de um coágulo no stent era o maior fantasma. Reduzir a medicação não deixa o paciente mais vulnerável? Essa é a grande questão, e é por isso que estudos como este são tão importantes. O que a gente está aprendendo é que o risco não é estático. Nos primeiros meses, o stent ainda é um corpo estranho. O risco de trombose é mais alto. Com o tempo, o vaso sanguíneo cicatriza por cima do stent. Ele se integra à parede da artéria. É um processo chamado endotelização. A partir daí, o risco de trombose diminui e o risco de sangramento da terapia dupla começa a superar o benefício. É um ajuste fino, um descalonamento inteligente da terapia, guiado pela biologia. E falando em balanço de risco e benefício, às vezes a maior inovação é a simplicidade, né? Especialmente numa emergência. Isso me leva ao estudo TENET, do JAMA Cardiology, que lidou com uma situação dramática: a trombose de uma prótese valvar mecânica. É uma das maiores emergências da cardiologia. Um coágulo se forma, trava a válvula artificial e o paciente pode morrer em questão de horas. O tratamento padrão envolvia uma infusão lenta de um medicamento para dissolver o coágulo, a alteplase. Isso exige bomba de infusão, monitoramento contínuo, é super complexo no caos de uma emergência. E a solução que o estudo TENET testou foi muito mais direta: um bolus único.
uma injeção rápida de outro trombolítico, o tenecteplase. E o resultado? A dose única funcionou tão bem quanto a infusão lenta e complexa, com segurança comparável. Com certeza. E o impacto prático disso é imenso. Eu já estive em plantões de emergência onde a logística de preparar uma infusão lenta para um paciente instável é um pesadelo. A farmácia prepara, a enfermagem instala a bomba, o médico calcula a dose, cada minuto é precioso. Ter a opção de um bolos único, que qualquer profissional pode administrar rapidamente, não é só uma conveniência. É algo que pode literalmente salvar a vida da pessoa enquanto a equipe se prepara para os próximos passos. É a ciência simplificando o caos. Essa busca por simplicidade e eficácia nos leva a pensar no futuro da prevenção. E parece que estamos prestes a adicionar um pilar totalmente novo ao tratamento da aterosclerose, a doença que causa infartos e AVCs. O ponto de partida é o racional do estudo ZUS, apresentado no JAMA Cardiology. A ideia central por trás desse estudo é um conceito que vem ganhando força há anos. A de que a inflamação não é só uma consequência da aterosclerose, mas uma de suas causas fundamentais. As placas de gordura não estão só depositadas ali. Elas são focos de atividade inflamatória intensa. Então a gente está falando de uma terceira via. Depois de décadas focados em baixar colesterol e controlar a pressão, agora o alvo é inflamação? Exatamente. O estudo ZEUS está testando exatamente isso. Ele usa um medicamento, o ziltivekimab, que é um anticorpo monoclonal. Ele foi desenhado para bloquear uma molécula inflamatória específica, a interleucina 6, a IL-6. O estudo está sendo feito numa população de altíssimo risco, pacientes com doença renal crônica que são notoriamente inflamados. Se o ziltivekimab conseguir reduzir os eventos cardíacos nesse grupo, será a validação de que atacar a inflamação diretamente é uma estratégia viável. Seria o terceiro grande pilar da prevenção cardiovascular. E para complementar essa ideia de ir além do tradicional, tem um estudo do European Heart Journal, que é a mais pura tradução de medicina de precisão. Ele pega os nossos scores de risco clássicos, que usam idade, colesterol, pressão, tabagismo, e adiciona camadas de informação muito mais profundas, individualizadas. Primeiro, dados metabolômicos, que funcionam como um retrato químico do sangue. E segundo, os scores de risco poligênicos, que olham o DNA da pessoa. E o resultado dessa combinação foi poderoso. O novo modelo foi significativamente melhor para prever quem sofreria um evento cardíaco. O mais impressionante é que ele conseguiu reclassificar o risco de cerca de 12% dos pacientes. Ou seja, uma pessoa que pelo score tradicional era de risco intermediário, com o novo modelo poderia ser reclassificada como de alto risco. Isso muda tudo. Essa é a medicina de precisão em ação. Ainda não é algo para o dia a dia do consultório, claro. Existem desafios de custo, logística, mas o estudo aponta o caminho. Em vez de tratar todos de risco intermediário da mesma forma, no futuro a gente vai poder identificar com muito mais acurácia quem realmente se beneficia de uma estatina mais forte, de um controle mais rigoroso da pressão ou, quem sabe, de uma terapia anti-inflamatória. Uau! Que jornada! Se a gente amarrar tudo, passamos por um refinamento de terapias que já existiam, como no caso dos CDIs. Vimos a ascensão de tratamentos que atacam a causa da doença, como os inibidores de miosina. Testemunhamos como a simplificação pode ser a maior inovação em procedimentos complexos. E, por fim, demos uma espiada num futuro onde a prevenção vai ser guiada pela inflamação e pela nossa assinatura genética e metabólica. A mensagem central que permeia todos esses estudos é, sem dúvida, a personalização. A cardiologia está em um movimento claro de abandono das abordagens generalistas, do tamanho único serve para todos, em direção a estratégias cada vez mais refinadas, individualizadas. E o motor dessa mudança é uma compreensão cada vez mais profunda da biologia de cada paciente. Perfeito. E para fechar, queria trazer um ponto que me deixou pensando de um dos artigos da curadoria, que saiu no JAHA. Ele encontrou uma associação muito forte e surpreendente. Mulheres com miomas uterinos tinham um risco 80% maior de desenvolver doença cardiovascular aterosclerótica.
Isso não só destaca uma conexão profunda entre a saúde ginecológica e a saúde cardíaca, algo que muitas vezes a gente ignora, mas nos faz perguntar, não é? Quantos outros marcadores de risco importantes ainda estão escondidos em outras especialidades médicas, esperando para serem descobertos? Simplesmente porque a gente ainda olha para o corpo humano em caixinhas separadas. Fica a reflexão.